Evangelho do Senhor, segundo a narrativa de Marcos, capítulo 1, verso 21 ao verso 28. Marcos 1, 21 a 28. Eu farei leitura e peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção ao texto sagrado. Diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que parecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere, rapidamente, a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Senhor dos altos céus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te bendizemos por esse dia, que é o dia do Senhor, dia reservado para o culto, dia para podermos, ó Deus, ouvir a voz de Jesus por meio da pregação da palavra. Senhor Deus, o mundo tem nos enredado em tantas coisas que julgamos necessárias e temos nos tornado cegos, ó Deus, como Marta, aquela mulher que queria andar agitada de um lado para o outro nos afazeres da vida, sendo que a irmã dela, Maria, havia escolhido a melhor parte. Temos sido, ó Deus, muitas vezes como as Martas deste mundo, escolhendo todas as coisas, enquanto a melhor parte, que é estar diante de Jesus, no santo culto, para ouvir a voz dele, isso não tem sido o objeto do nosso prazer. A Deus, são muitos que não podem dizer como lemos, e o salmista disse que a alma dele suspirava por ti, ó Deus vivo, como as corças desejam pelas correntes das águas. Mas que nessa noite o Senhor possa mudar isso nos nossos corações, fazer que nós, nesse momento, tenhamos um desejo profundo, intenso, verdadeiro, brotado do mais profundo da nossa alma, de ouvir a voz de Jesus para a nossa salvação. E não só ouvir a voz de Jesus, mas nos submeter, Senhor, à autoridade de Jesus, como temos visto aqui no Evangelho segundo São Marcos. Ah, Pai, nós precisamos disso, mais do que o ar que respiramos, mais do que a comida que temos nos alimentado fisicamente. Por isso, dispõe o Teu Espírito sobre nós nesse momento, abrindo os nossos olhos espirituais para enxergar a verdade, para que, como Teu servo orou aqui nesta noite, não recebamos o juízo das Tuas mãos, mas recebamos a santa salvação, recebamos, ó Deus, a comunhão doce, preciosa e solene com Jesus Cristo. Senhor, perdoe os nossos pecados. Nós somos cegos por natureza, somos como aqueles míopes que quanto mais espremem os seus olhos para enxergar, menos veem. Por isso, abra os olhos espirituais da fé para enxergarmos Cristo como a luz da aurora que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. E que tudo isso, a pregação, o ouvir da pregação, seja com o intento máximo de cada um de nós aqui hoje, para glorificar o Teu nome, para lançar luz em Jesus. Ele sim
é o Rei da glória sublime, que merece, ó Deus, toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor. Ajude-nos, permita-nos lutar e fazer isso nessa noite. É no nome de Cristo que oramos, sabendo que Ele intercederá por nós, porque é o único mediador do pacto da graça. Amém. Queridos irmãos, como você pode conhecer as pessoas? Você pode conhecer pessoas ao, por exemplo, notar suas características. É claro que ao notar as características das pessoas, você vai ver apenas aquilo que está no exterior, ou é facilmente percebido pelos sentidos. Você também pode conhecer pessoas através de tempo que você passa com elas, ao observá-las no seu comportamento, nas suas falas, naquilo que elas expõem dos seus pensamentos. Então é necessário nós entendermos esse processo, porque nós sabemos que a fé verdadeira vem do conhecimento de Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus. Contudo, meus irmãos, a triste notícia é que a igreja dos nossos dias, a igreja moderna ou odierna, não conhece Jesus. Jesus é a figura talvez mais famosa, por assim dizer, da humanidade, mas são poucos aqueles que têm intimidade com o Senhor. Recentemente, o Instituto George Barna fez uma pesquisa nas igrejas sobre quem era Jesus, e até, pasmem, havia o conceito dentro das igrejas de que Jesus é um espírito elevadíssimo. Ora, esse tipo de conceito é um conceito espírita sobre quem é Jesus, mas estava presente dentro das igrejas. Alguns também disseram nessa pesquisa que Jesus era um grande milagreiro, ou seja, apenas uma pessoa que fazia milagres e que nós devemos ir até Ele para receber esses milagres. E eu poderia citar aqui inúmeras outras loucuras que se foi dita acerca de Jesus nas igrejas, mas não é necessário, já deu para perceber que as igrejas hoje carecem conhecer mais a Jesus, e são poucos que estão realmente interessados em quem Ele é. A pergunta para você então é: quem é Jesus? Marcos quer nos mostrar isso, quem é Jesus. O começo do livro de Marcos, como nós já vimos, quer deixar claro para a gente o Jesus bíblico, Salvador. Por isso Marcos começa o livro dele dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele quer nos deixar claro, Jesus é Deus. Depois disso, Marcos nos prova esta verdade, esse axioma, essa asseveração, através de testemunhas. Ele elenca testemunhas para a gente. Marcos nos mostra lá no capítulo 1, do verso 2 ao verso 6, o testemunho profético, ou seja, que lá na antiguidade Deus havia dito que Jesus seria o seu filho e seria o Salvador. Marcos elenca duas profecias, uma de cerca de 800 anos antes de Jesus e outra de 530 anos antes de Jesus, que falam dele numa precisão milimétrica. Como se fosse pouco, Marcos depois nos dá uma prova contundente de quem é Jesus, ao mostrar que no dia do seu batismo, Deus rasgou os céus e lá dos altos céus disse o seguinte: este é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. E no mesmo instante o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, desce sobre Jesus, deixando claro para todos nós: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus encarnado, o nosso Salvador. Marcos então, não satisfeito, vai nos dar a última prova de quem é Jesus, mostrando que Jesus era o verdadeiro significado do povo de Deus no Antigo Testamento.
Jesus vai até o deserto e vence Satanás no deserto, mostrando que há uma grande diferença entre Satanás e Israel, que era o Filho de Deus no Antigo Testamento. E assim Marcos nos prova que Jesus é sim o Filho de Deus. Israel era uma pálida figura de quem era Jesus e que viria salvar o seu povo. Logo em seguida, Marcos nos mostra que Jesus, então, como Filho de Deus, ele veio salvar pessoas por meio da pregação do Evangelho, que era arrependimento, deixar os pecados e crer, confiar unicamente nele. E na semana passada nós vimos que Marcos nos deu um exemplo de 4 pessoas que eram sim esses crentes que Jesus veio chamar: Pedro, André seu irmão, Tiago e João seu irmão, que ao ouvirem a voz do Rei Jesus, eles deixam todas as coisas para seguir Jesus, mostrando que aqueles que se arrependem e creem, Jesus é a coisa mais importante na vida deles. Mas acima de tudo, Marcos queria nos mostrar que Jesus tinha autoridade sobre os homens. Ele é Deus, então ele tem autoridade sobre os homens. Não é o homem que manda em si mesmo, é Deus que manda no homem, e Jesus é esse Deus que manda no homem. Hoje então, Marcos vai nos mostrar mais de Jesus. E aqui, curiosamente, no livro de Marcos, nós vamos do capítulo 1, verso 21 até o fim do capítulo 1, passar um dia inteiro com Jesus. Imagine você passar um dia inteiro com uma pessoa. Já dá para conhecer um pouco dessa pessoa do que se você convivesse com ela poucos minutos por dia ou poucas horas por semana, não é mesmo? Vamos passar um dia inteiro com Jesus. Mas o que Marcos quer nos mostrar com o primeiro evento dessas 24 horas, que é aí o ensino e a expulsão do demônio? Marcos quer continuar trabalhando a ideia de autoridade. Então, este texto nos ensina que Jesus, sendo Deus, ele tem autoridade para ensinar e ele tem autoridade sobre o mal, sobre os demônios. Então esse texto continua a ideia de autoridade, mostrando: Jesus tem autoridade. Lá era sobre os homens, e agora? Sobre o ensino e sobre os demônios. Então vamos aí, para e passo, para a gente aprender essa verdade no texto. O primeiro ponto desse sermão é o verso 21 e 22, que mostra a autoridade de Jesus para ensinar. Diz o texto que depois de chamar Tiago, João, Pedro, seu irmão André, Jesus entra em Cafarnaum e logo no sábado vai ensinar. Antes da gente ver aqui os detalhes do texto, é importante que nós notemos logo de cara nesse texto o que Marcos não quer nos ensinar com esse texto. Marcos não quer ensinar para mim e para você que Jesus tem poderes especiais e que nós podemos ter esses mesmos poderes especiais de Jesus. É interessante que grande parte da cristandade dos nossos dias foca na atividade de Jesus e dos apóstolos e pensa o quê? Nós podemos fazer o mesmo que Jesus e os apóstolos. Veja, meus irmãos, quando Marcos escreve esse livro, os milagres que Jesus e os apóstolos realizavam já não mais aconteciam, aqueles sinais. Por isso Marcos não quer que você e eu pensemos ao olhar para esse texto o seguinte: olha, se Jesus tem esses poderes, nós também podemos ter. Essa é a visão errada do texto. O que Marcos quer nos mostrar aqui é quão especial é Jesus. Por quê? Nós vimos anteriormente que João Batista era facilmente reconhecido, porque aquele primo de Jesus que pregava, ele andava com roupa de profeta, comia comida de profeta. Só que Jesus anda no meio das pessoas como uma pessoa comum. Ele anda com roupas comuns, ele come comidas comuns. Então como reconhecer quem é Jesus? Pelo que ele faz. E é isso o interesse de Marcos. O que Jesus está fazendo nesse texto? O que ele está fazendo chama a atenção para quem ele é. Então veja que então agora Jesus entra na cidade de Cafarnaum e vai no sábado ensinar na sinagoga. Marcos mostra aqui, meus irmãos, o costume de Jesus em adorar a Deus na sinagoga no dia de sábado. Em Lucas 4,16, Lucas diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga
segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Nós vemos nos evangelhos que Jesus constantemente está nos sábados, lá nas sinagogas ou no templo, para adorar a Deus, e isso é algo marcante. Sabemos que Jesus, para nos salvar, ele precisava não somente morrer na cruz, mas ele também precisava cumprir a lei, como nós vimos lá no seu batismo. Ao ser batizado, Jesus disse para João Batista: olha, convém que eu cumpra toda a justiça, ou seja, eu preciso de cumprir a lei, João Batista, por isso que eu estou aqui sendo batizado. E sempre que os evangelhos narram Jesus nos sábados, nas sinagogas ou no templo, eles estão nos mostrando que Jesus, mesmo sendo o Deus Salvador, ele precisava cumprir a lei para a nossa salvação. Então Jesus, queridos irmãos, é um grande exemplo de alguém que viveu por fé e obedeceu os mandamentos de Deus. No Antigo Testamento e até os dias de Jesus, o sábado era o dia para o santo culto. Por isso Jesus estava nos sábados cultuando ao Senhor, cumprindo o mandamento do Senhor. E veja que aqui nós temos um grande contraste de Jesus e os crentes dos nossos dias. Jesus cria piamente de que a lei de Deus, por ser uma expressão do caráter do Senhor, jamais poderia passar, e portanto ela deveria ser cumprida não só nos seus dias, mas todo o sempre. Sendo assim, Jesus cria que viver a vida segundo Deus é viver os mandamentos de Deus. Os crentes dos nossos dias acreditam que nós não precisamos viver os mandamentos de Deus, e é interessante que, especialmente no que tange ao dia do culto, há uma enorme desobediência das igrejas. As pessoas acreditam que obedecer a Deus e estar no dia do culto na igreja é algo do passado, que nós não precisamos nos reunir para cultuar. No entanto, em nenhum lugar a Bíblia diz que nós não devemos obedecer os mandamentos de Deus, incluindo o quarto mandamento que se refere ao culto. Uma pergunta para nossa reflexão: se não precisamos obedecer os mandamentos de Deus, então adulterar é certo, não é mesmo? É claro que não. Se nós não precisamos cumprir os mandamentos de Deus, logo nós podemos fazer uma imagem de escultura e adorá-la aqui. Então, se o segundo mandamento que eu citei e, consequentemente, todos os outros são válidos, por que o quarto mandamento de cumprir a lei para adorar a Deus não é válido? Se ele não é válido, todos os outros, por consequência, não são válidos. Então Jesus está aqui cultuando a Deus e nos dando um grande exemplo. Veja, é necessário o ser humano viver adorando a Deus e reunir-se para adorar a Deus. Daí o autor de Hebreus dizer: não deixai-vos de congregar, como é costume de todos. Não, alguns pecadores que estavam deixando a santa lei, deixando a piedade da palavra. Não deixem de cultuar segundo alguns aí, ó. Não todos. Nós cultuamos, nós fiéis, piedosos, cultuamos a Deus. Agora veja uma coisa interessante. Para Jesus agora, cultuar não é somente estar no templo e na sinagoga, mas cultuar para ele é ensinar a palavra. Jesus, a partir de agora, no seu ministério, ele é um pregador por excelência. Afinal, Jesus era o grande profeta prometido por Deus, lá na lei, lá na Torá. Diz que Deus levantaria no meio do seu povo um profeta que era semelhante a Moisés, maior do que Moisés, e que ele deveria ser ouvido. O que está acontecendo aqui é o cumprimento desse ministério profético de Jesus. Ele está ali pregando a palavra. E o que mais faz Jesus no seu ministério, em toda a sua profusão, é pregar a palavra. Jesus não era um curandeiro, irmãos. Jesus não era um homem que vivia expulsando os demônios por profissão. Não, Jesus era um pregador. Marcos 1:38 diz assim: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim. Jesus está identificando claramente a missão dele como uma missão de pregação. Por quê? Porque Jesus tinha uma plena noção
de que a salvação se dava pela fé, e esta fé é um dom de Deus, mas todas as pessoas estão mortas em pecado. Então o que elas precisam para ressuscitar da morte espiritual para a vida é a pregação. Paulo diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Jesus tinha plena consciência de que sem pregação não há salvação. É um desatino das igrejas modernas acreditarem que haverá salvação sem as pessoas ouvirem a pregação da santa palavra. Queridos, podemos fazer de tudo para salvar pessoas, até milagres se tivéssemos poder sobre isso, mas as pessoas não seriam salvas sem a pregação. Quantas pessoas viram os milagres de Jesus e morreram nos seus pecados? Quantos milhões viram Deus tirando o Israel do deserto, lá do Egito, de Gósen, e levando para Canaã, e viram Deus fazer chover as pragas, e mesmo assim foram para o inferno sem fé? Por quê? Não lhes acompanhou a pregação e a fé, morreram nos seus pecados. Então Jesus está voltando o seu ministério porque realmente interessa, a pregação. E veja que aqui agora ele está na sinagoga. É interessante notar que as sinagogas, meus irmãos, foram algo da providência de Deus para o seu povo. O povo de Deus, 500 anos antes de Jesus nascer, havia pecado de tal maneira que Deus teve que destruir Jerusalém e o templo, e o povo então foi levado para o cativeiro da Babilônia. E Deus então brotou na cabeça de ninguém sabe quem a santa ideia e genial ideia deles construírem sinagogas, onde os homens se reuniam com suas famílias para pregar a lei de Deus e ensinar seus filhos a serem crentes. Essa estrutura espalhou a palavra de Deus por todos os lugares, e veja que era uma estratégia bendita de Deus. Por onde quer que os apóstolos depois de Jesus iam pregando, o primeiro lugar que eles iam era nas sinagogas. Então a sinagoga era um lugar de pregação, onde os judeus se reuniam para cultuar a Deus longe do templo, porque o templo estava destruído, e cultuar a Deus ensinando a sua família a servir a Jesus, servir o Cristo dos ritos, dos tipos, o Cristo que viria. Então o que Jesus está fazendo ali é usar dessa estrutura para a pregação. E o que acontecia lá? Um comentarista estudioso histórico diz o seguinte: assim, na presente ocasião, depois de que a porção escrita da lei em hebraico era lida e traduzida para o aramaico, Jesus indicava o seu desejo de falar, e recebendo a permissão do chefe da sinagoga, levantava-se, tomava uma porção do texto profético e pregava. Ele se assentava explicando o texto e aplicando o texto nas pessoas. Então Jesus aqui pregava os textos proféticos, aplicando a palavra de Deus àquelas pessoas. Mas tem uma coisa diferente aqui. O verso 2 diz que ao Jesus fazer esse mesmo tipo de procedimento dos judeus, eles tinham uma questão aqui muito diferente do que acontecia com os outros pregadores. Diz aí que eles se maravilhavam da doutrina de Jesus. O texto mostra que essas pessoas ficavam maravilhadas. Essa palavra significa fora de si. Eram como se elas estivessem assim, em um estado, sabe, de agitação, de comoção por ver algo maravilhoso. Para você ter uma vaga ideia disso, imagine que você tem um desejo de ir na Disney, né? E aí você milagrosamente, né, ganha dinheiro suficiente para isso, viaja, vai lá para Orlando, chega lá e vai na Disney. Você começa a ver o Mickey, o Pateta, aqueles brinquedos todos. Você fica, como diz, né, o mineiro, embasbacado, né? Deslumbrado, olhando as coisas. A expressão aqui no grego é dessa maneira. As pessoas ficaram assim, atônitas ao ver Jesus pregar, como se fosse assim: que isso? Que coisa é essa? Agora a pergunta é: o que faz Jesus ser esse pregador? Será que Jesus era esse pregador porque ele tinha voz de locutor de rádio, aquela voz poderosa, veludada, né? Os pregadores falam assim? Não.
Será que Jesus contava um monte de historinha boba e piadas para ficar rindo, as pessoas ficarem rindo? Não, o texto diz, as pessoas ficavam maravilhadas por causa da autoridade de Jesus. Jesus não era como os pregadores dos seus dias, e não como os pregadores modernos, que usam técnicas de retória, autoajuda, linguagem, sabe, linguagem polida para fazer as pessoas ficarem assim, nossa, que é isso? Não, Jesus tinha autoridade intrínseca. E veja, queridos irmãos, que a mensagem de Jesus não era uma mensagem popular. Como nós vimos aí no verso 14 e 15, Jesus pregava arrependimento e fé. Essa mensagem não é uma mensagem popular. A mensagem de você é pecador, você está indo para o inferno, você é inimigo de Deus. Essa era a mensagem de Jesus. E você precisa deixar os seus pecados e crer unicamente em mim. E é contra tudo o que eles pensavam, porque eles achavam que eles eram amigos de Deus, que eles eram bons, que eles não precisavam de Salvador, porque eles podiam se salvar. E veja que essa é a mensagem que afasta as pessoas na igreja hoje. A igreja dos nossos dias gosta das mensagens do dinheiro, do poder, dos milagres, mas a mensagem que é bíblica, que nós precisamos de arrepender de pecados, precisamos ter fé em Jesus, escandaliza as pessoas. A mensagem de que a Bíblia é a regra e que a gente tem que viver a Bíblia, e se não for viver a Bíblia é melhor nem viver, faz com que as pessoas dos nossos dias fiquem sentidas, fiquem assim, ai, o pregador bateu demais. Não, isso é Bíblia. A mensagem de Jesus era extremamente ofensiva àquele povo. Veja, data vênia máxima, no sentido de que quando Jesus foi pregar para eles, falou assim, vocês têm que ser como eu, comam minha comida, que é meu corpo, bebam minha comida, que é meu sangue. Lógico que ele não estava falando de canibalismo, ou seja, sejam como eu. Todo mundo foi embora, só ficaram os apóstolos. Então, o que faz de Jesus esse pregador nem a mensagem, por assim dizer, ainda que a mensagem dele fosse maravilhosa, bíblica, verdadeira, mas era a autoridade intrínseca de Jesus, de ser o próprio Deus. E o que estava acontecendo então, era que as promessas do Antigo Testamento, em que Deus falava, eu vou abrir a boca em parábolas, vou pregar para vocês, eu mesmo, estava acontecendo. E aí veja, que nós vamos diferenciar o que Jesus do que os pregadores daquela época eram. Jesus não era como os fariseus, escribas e saduceus. Jesus sempre falava a verdade, e ele não só falava a verdade, ele era a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, percebe? E consequentemente a vida. Em contraste, aqueles homens pregavam sermões mentirosos, para levar vantagem sobre as pessoas. Jesus falava de assuntos como vida, morte, eternidade, obediência a Deus, enquanto aqueles pregadores ficavam se perdendo em trivialidades. E aqui eu vou citar uma para vocês, e eu não estou inventando, viu? Estou falando a verdade como Jesus. Amém, amém, vou falar igual Jesus. Em verdade vos digo. Havia entre a lei dos judeus, as tradições dos homens, a seguinte indagação: nós não podemos trabalhar no sábado. Se uma galinha botar ovo no sábado, o que a gente faz? A gente pega o ovo ou não pega o ovo? É trabalho ou não é trabalho? Esse era o tipo de pregação que eles ficavam fazendo. O tipo de pregação da igreja católica lá na Idade Média. Quantos demônios cabem na cabeça de um alfinete? Às vezes a gente pode pensar, isso é loucura, mas era o que eles pregavam. Então Jesus pregava com uma autoridade, pregava para o ser humano como com misericórdia, entendendo que aquele ser humano pecador que estava diante dele tinha que entender o amor de Deus, entender a punição que Deus lançaria sobre os homens, e entender que a única maneira de salvação estava ali, cara a cara com eles. Então, meus irmãos, o que Marcos está nos mostrando aqui é que essa autoridade de Jesus aponta para nós o quê? O reino de Jesus chegou porque Jesus é o rei e Jesus tem autoridade para ensinar o que nós realmente precisamos na vida, que não é dinheiro, não é carros,
não é viagens. O que nós realmente precisamos na vida é perdão de pecados. Então, o que maravilhava as pessoas é quem Jesus é, aquele que tem autoridade, aquele que é a palavra encarnada. E aí, meus irmãos, Jesus ele se apresentava como cumprimento das profecias. Lá em Lucas 4, 16 a 21, diz o texto o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente da sinagoga e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos em Jesus. Então passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que Jesus ensinava? Uma nova doutrina. Qual é essa nova doutrina? Eu sou o Deus que vocês tanto esperavam e que está aqui com autoridade para salvar vocês. E é isso que a gente tem que pregar na igreja hoje. Jesus é o Deus que nos salva. Jesus é o Deus que muda corações para servi-lo. Jesus é o Deus que nos chama ao arrependimento de pecados que nos distanciam dele. Ou seja, Jesus ele não só prega as boas novas para nós hoje na igreja por meio da fidelidade à pregação, mas Jesus é a boa nova que nós precisamos. Ele tem autoridade. Em segundo lugar, esse texto, do verso 23 a 26, mostra que Jesus tem poder sobre os demônios. Então Jesus tem autoridade para pregar, mas Jesus tem mais autoridade. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Diz que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual estava gritando. Então rapidamente Jesus começa a pregar e já entra um endemoniado lá na sua presença. Aqui, meus irmãos, nós temos que considerar algumas coisas para a gente entender esse texto. Em primeiro lugar, o texto estava mostrando que ele estava possesso por um demônio. A possessão demoníaca não é o mesmo que sugestão demoníaca. Um puritano diz o seguinte sobre possessão demoníaca: a possessão demoníaca acontece da seguinte forma: assim como um corpo controla a alma de uma pessoa e a alma controla o corpo de uma pessoa possessa é controlada pelos demônios. Essa pessoa fica como se não tivesse personalidade. A palavra bíblica que explica isso está em Lucas 8, 27, que diz assim: logo ao desembarcar numa cidade, veio da cidade ao seu encontro, ao encontro de Jesus, um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. A possessão demoníaca, meus irmãos, é algo extremamente estigmatizante. Ela mostra que a pessoa se torna uma pessoa sem personalidade, e mais, ela pode gerar na pessoas debilitações físicas gravíssimas, como epilepsia em alguns casos, e doenças, como uma mulher que andava encurvada há 12 anos. Mas veja, que para a gente entender bem nesses dias de Jesus, nem todas as doenças nos dias de Jesus eram consideradas causadas por demônio. Tem muitos evangélicos dos nossos dias que dizem: toda doença é causada por demônio. A Bíblia não ensina isso. Havia muitas doenças que não tinham causas espirituais. Então a gente tem que aprender aqui que isso é uma possessão. Outra coisa diferente é Satanás levar pessoas aos pecados através de imagens, filosofias, de como se fosse sopros no ouvido, não literalmente, de levar pessoas no interesse do seu coração a cair em pecado, sussurros, o que Paulo chama de laços ou dardos inflamados do maligno. Não é que Satanás vai falar em voz audível com a pessoa, ele vai apresentando situações e fazendo com que a pessoa caia no seu laço. Então eu preciso entender isso no texto. Esse homem está tomado por Satanás, não um Satanás propriamente, um demônio, diz o texto. Em segundo lugar, você tem que se perguntar: o que esse demônio foi fazer diante de Jesus? Afinal, o texto diz que ele é um espírito imundo. Se ele é um espírito imundo, significa que ele não tem santidade nenhuma, que ele é moralmente mau. Tudo que ele faz é
mal. E veja que quando nós consideramos as Escrituras, a Bíblia diz que os demônios e os anjos não têm chance de salvação. Hebreus 2,16 diz: pois ele, Jesus, evidentemente não socorre a anjos, mas a descendência de Abraão, ou seja, os eleitos. Anjos caídos não têm chance de salvação. Por isso esse demônio ele não está querendo ir diante de Jesus para ouvir a palavra e ser salvo. Ele não tem chance de salvação e ele sabe disso. Então o que ele foi fazer? Ele foi se opor a Jesus. Essa possessão demoníaca narrada aqui mostra que o reino das trevas estava se opondo a Jesus, que é o rei, que vem trazer o reino de Deus no coração dos homens. E aqui Marcos quer nos mostrar, irmãos, que essa possessão demoníaca tem um propósito muito específico. Ela mostra que a oposição satânica aponta para o reino tendo chegado. Você já percebeu que em lugar nenhum do Antigo Testamento nós temos narração de possessão demoníaca? O lugar que mais se parece é quando Saul, o Espírito Santo capacitador, sai dele, e diz o texto que ele era atormentado por um espírito maligno. Mas veja, a palavra é atormentado, não é possesso. O Antigo Testamento em nenhum lugar narra possessão demoníaca, e em nenhum lugar do Novo Testamento, tirando os Evangelhos e o livro de Atos, narra possessão demoníaca. Então por que os Evangelhos e Atos narram essas possessões demoníacas? Porque é um sinal claro do reino, como nós vimos aqui em Lucas. Ou seja, aquela possessão e Jesus está ali diante dos demônios, era claramente um sinal de que o rei Jesus chegou. Então o reino está chegando. Então Satanás e as suas hostes tinham que fazer o quê? Lutar com todas as forças para impedir a obra de Jesus. Então o demônio estava ali, mostrando claramente que havia uma oposição forte em relação ao reino de Jesus. Eles precisavam lutar com todas as forças pelo rei que tinha chegado. O espírito imundo, então, no verso 24 diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Veja que ele brada, ele grita, ele está fora de si aqui. E veja que a pergunta dele é: o que nós temos contigo? Literalmente essa pergunta significa: o que nós temos em comum? E veja que ele usa o plural: nós temos em comum. O texto diz que era um demônio, indicando que ali ele estava representando todo o reino das trevas que está lutando contra Jesus. É como se ele dissesse: o reino de Satanás está contra você, Jesus. Mas o que nós temos em comum? O que nós temos em comum? E agora, para você entender que essa é a lógica do texto, eu quero que você se coloque na posição que você é um rei ou uma rainha. Pense nisso. Você é um rei ou uma rainha. Você tem um reino. E um outro reino distante chega com o seu reino na sua porta, vai te saquear, vai te destruir. O que você faria? Ficaria parado? Abriria as portas da cidade e vem, entra? Não. O que Satanás está fazendo aqui é desesperadamente lutar contra Jesus. Satanás não deixaria para lá. Ele sabia que a obra de Jesus era destruir a sua obra. 1 João 3,8 diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Satanás sabia, Jesus estava ali para destruí-lo, para acabar com ele. E ele então está lutando. Mas é interessante que ele diz: Jesus, nós não temos nada em comum. E nada poderia ser mais diferente entre Jesus e os demônios. Diz a Bíblia que o diabo é homicida desde o princípio. O nosso Senhor, a Bíblia fala que é o doador da vida. O diabo é uma criatura caída. Jesus é o Senhor dos altos céus. Satanás, a Bíblia diz que foi expulso do céu pelo seu orgulho e desobediência, que ele foi atirado à terra para ser o perseguidor dos seres humanos, para fazer mal aos seres humanos. A Bíblia, pelo contrário, diz que Jesus, por humildade e obediência, ele não caiu do céu, ele desceu do céu. E ele não veio atormentar o ser humano, ele veio salvar a sua noiva. A Bíblia diz que Jesus vem com misericórdia e graça para o povo de Deus.
enquanto Satanás está com fúria em relação ao povo de Deus. Nada podia ser mais diferente. A pergunta é: como é que os judeus olhavam para Jesus e chamavam ele de Satanás? Interessante isso, né? Interessante que nós temos visto nos nossos dias algumas pessoas que seguem filosofias políticas dizendo que Jesus, né, é uma praga, de que Jesus é um homem qualquer. Meus irmãos, que coisa mais louca é essa? Que blasfêmia é essa? Jesus não pode ter nada de mal. E aqui Satanás diz: o que nós temos em comum? Interessante que Satanás está sabendo mais coisas do que as pessoas. E veja, ele diz: vieste para perder-nos? Essa ideia de vieste é o seguinte: Jesus, você já veio do céu para nos destruir, não é isso? Esse espírito, ao fazer isso, ao falar isso, ele sabia que Jesus estava destruindo o reino parasita de Satanás. Então ele veio fazer com que Satanás fosse derrotado. Por quê? Qual é o problema todo, queridos irmãos? O problema é que o diabo sabe que o juízo final viria, e que Jesus estava vindo já num prenúncio, numa antecipação do juízo final para os demônios. Então a pergunta dele é: já chegou o momento de nós sermos julgados? Está na hora, Jesus? Porque a verdade bíblica é o seguinte, Apocalipse 20:10: o diabo, sedutor dos homens, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Isso aqui é o último dia, o final, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Satanás sabe que o final dele é esse. Então ele usa os seus lacaios para dizer a Jesus: já chegou o momento? Como se dissesse assim: não está na hora. Não está na hora, Jesus. Como se eles pudessem mandar na agenda de Jesus. E aqui, meus irmãos, entenda uma coisa: o que está acontecendo aqui por trás dos panos é uma grande batalha cósmica por autoridade. Se você conhece um pouco de teologia bíblica, você há de se lembrar que Deus criou Adão e colocou Adão como a coroa da criação. Ele diz para Adão: Adão, julgue, domine sobre a terra. Tanto que Adão dá o nome aos animais, mostrando que ele tinha autoridade sobre a terra. Ele era o gerente da loja de Deus, o corregente de Deus. Só que Satanás veio e surrupiou, digamos assim, Adão, e ele se tornou o regente da obra. Por isso, João 12:31 diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Falando de Satanás, ou seja, Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Paulo o chama também desta maneira, mostrando que quando Satanás derruba o ser humano, ele se torna o príncipe do mundo. E Jesus vem então para tomar de volta essa regência do mundo que o homem perdeu. O homem agora é um lacaio de Satanás. E Jesus está fazendo o quê? Não vai ser mais lacaio. O homem agora vai voltar para o seu lugar de direito. E Jesus então, como mediador do pacto da graça, o único mediador entre Deus e os homens, o que ele está fazendo? Tomando de volta essa corregência para o homem. Daí, quando Jesus ressuscita, ele fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por quê? Ele está dizendo para nós assim: está vendo, gente? Eu estava disputando a autoridade com Satanás, mas eu ganhei. Eu venci. Eu agora tenho autoridade como Deus, homem, no céu e na terra. Então essa batalha aqui é uma batalha por autoridade. E veja então que o demônio sabe muito bem quem é Jesus. Ele diz: tu és o santo de Deus. A fala do demônio não para nessa ideia de já está na hora de perder a guerra. Ele começa a mostrar que Jesus era o próprio Deus encarnado. Ele não era um simples humano, ele entendeu a autoridade de Jesus. Mas veja que, meus irmãos, essa fala do demônio contrasta tanto Jesus quanto o espírito maligno. Marcos diz que é um espírito imundo, e Jesus é o santo de Deus. Percebeu a diferença entre os dois? Um é um espírito maligno, o outro é um santo de Deus. Há um grande contraste. O espírito era imundo, pecador, atolado no lamaçal. Jesus é o santo de Deus, o próprio Deus, a própria fonte de bondade, aquele que não tem mal nenhum. Sua natureza é completamente santa, separada dos pecadores. Ele não pode ser tentado pelo mal.
E veja que é interessante notar que os demônios sabiam e confessavam quem é Jesus, enquanto os homens que estavam ali não tinham a mínima consciência de quem era Jesus. A teologia diz que os demônios possuem o que nós chamamos de fé intelectual. O que é fé intelectual? Eles sabem as verdades sobre Deus, sobre Jesus e sobre a Bíblia, mas essas verdades não mudam as suas vidas. As verdades que os demônios creem não é para salvação. Isso nos mostra que não basta ter uma confissão verdadeira, mas é necessário ter uma confiança naquilo que nós sabemos ser verdade. Ao Marcos, quando nos apresenta essa ideia, ele está nos contrastando e mostrando para a gente um grande perigo que os seres humanos correm. Há muitas pessoas que sabem muitos fatos sobre Jesus, sobre a Bíblia, mas elas não conhecem nada de fato de Jesus, no sentido de que elas não confiam, não amam, não obedecem, não se relacionam a Jesus. A fé dessas pessoas é a fé dos demônios, ou seja, uma fé falsa, uma fé que não vale nada. E as igrejas dos nossos dias estão lotadas de pessoas assim, que só conhecem fatos de Jesus, mas que de segunda a sábado eles não vivem a vida com Jesus, eles não amam Jesus, eles mal leem a Bíblia, eles mal oram, eles mal se devotam no estudo das Escrituras, eles mal participam das coisas da igreja, eles vivem a vida comum, como se Jesus nem existisse e não fosse nada para eles. Essa é a fé dos demônios. Sua fé é assim? Como você vive para Jesus? Cuidado. Verso 25, Jesus repreende os espíritos malignos. Veja, ele diz: cala, sai desse homem. Jesus, aqui, meus irmãos, mostra toda a sua autoridade divina, mandando nos demônios. Os demônios são apenas criaturas caídas, enquanto Jesus é o rei do universo. Diz o texto que Jesus o repreendeu. Jesus, com o seu poder, ele pode limitar as ações do maligno. É interessante que há pessoas que pensam que na luta entre Deus e o diabo, eles estão em pé de igualdade. A Bíblia não descreve assim, meus irmãos. A Bíblia em todos os lugares mostra que Deus é infinitamente poderoso sobre Satanás. Eu vou ler aqui para vocês 2 trechos do livro de Jó, alternadamente. Diz assim, Jó 1, 7 e 8. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, está falando dos anjos, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. O diabo veio até Deus para quê? Prestar-lhe contas. E Deus está aqui perguntando para ele: o que você está fazendo? Mostrando que ele não podia agir sem prestar contas a Deus. O seu poder não é ilimitado, ele é mandado por Deus. Como diria Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Lutero ainda disse, o grande reformador, que o diabo é um cão na coleira de Deus e vai até onde Deus quer. A verdade bíblica é que Satanás é um agente maligno, subserviente a Deus e age segundo os planos de Deus. Sua ação é orquestrada, limitada, delimitada pelo Senhor e mandada pelo Senhor. E agora eu vou te provar contra o texto de Jó. Disse o Senhor a Satanás: eis tudo quanto ele tem, de Jó, está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Satanás saiu da presença do Senhor para fazer o que Deus tinha mandado. Ou seja, Deus mandou, faça isso, assim, assim. E Satanás fez o quê? Seguiu a cartilha de Deus. Ele não agiu do jeito que ele queria, ele agiu segundo as ordens de Deus, mostrando que Deus é tão poderoso, irmãos, que ele está acima do diabo. Os planos maquiavélicos do diabo, na verdade, são planos submissos ao plano máximo, soberano, orquestrado de Deus. E nessa cena, Marcos está mostrando que Jesus tem esse poder de Deus que manda o diabo. E ele diz: cala, Satanás. E imediatamente Satanás parou de falar quem era Jesus. Ele parou, ele calou. Por que Jesus manda ele calar, já que ele estava falando quem era Jesus? Boa pergunta, não é mesmo? Se os homens não sabiam quem era Jesus, e Satanás estava falando quem era Jesus, por que ele manda calar? Meus irmãos, isso aqui é um grande mistério que nós temos no Evangelho de Marcos.
da ocultação da identidade de Jesus. Veja que nós estamos aqui no começo do 2º ano de ministério de Jesus, e as pessoas já começaram a ficar maravilhadas com Jesus. Se elas começassem a ouvir direto que Jesus era Deus, que Jesus era o Messias, o que aconteceria com o plano de Jesus treinar os apóstolos e morrer no fim do 3º ano do seu ministério? Iria por água abaixo. Então, sempre que Jesus tem oportunidade, ele manda pessoas que ele curou ou os espíritos imundos a se calarem, mostrando que quem tinha o poder de determinar a hora correta de morrer e de cumprir o plano é Jesus. Jesus fez isso com Maria. Acho que Maria deve ter ficado com uma cara muito corada, né? Quando ela chegou diante de Jesus lá nas bodas de Caná, na Galileia, falou assim: ó Jesus, faz um milagre aí. Ele falou assim: ô mulher, fica quietinha aí, quem manda nesse negócio aqui sou eu faço na hora que eu quiser. Claro, eu estou falando aqui de uma maneira mineirística de falar, né? Ele falou de uma maneira muito mais polida, muito mais centrada, mas o que ele falou é isso. Ele falou: cala a boca, fica quietinho, eu que mando aqui nesse negócio, você é só minha mãe. E ele fez na hora que ele quis. Então veja, Jesus é quem tem autoridade sobre a sua agenda. O demônio queria estragar a agenda de Jesus, e Jesus: não, fica quieto, cala a boca aí, fica quietinho na sua. Isso acontece. E veja que o próximo verso, o verso 26, diz que ele manda e o demônio sai rapidamente. Jesus manda o espírito imundo sai daquele homem, não há contestação. É como se ele dissesse: peraí, eu quero falar, você não pode fazer isso? Não há resistência. O demônio agita aquele homem, por quê? Porque o interesse dele era continuar fazendo mal, o interesse daquele demônio era continuar prejudicando aquela vida, mas Jesus está aqui libertando aquela vida dos laços de Satanás. Então ele sai bradando, assustando a multidão. Mas o mais interessante é, Jesus dá uma ordem e o diabo obedece. No texto passado, Jesus deu uma ordem e os discípulos obedecem. Agora Jesus dá uma ordem e o diabo obedece, mostrando que a autoridade de Jesus é a autoridade do rei. Ela não pode ser resistida. Quando Jesus manda com a sua autoridade real, ninguém pode falar assim: peraí, eu não quero fazer. Tem que fazer. E o que Jesus estava fazendo ali, meus irmãos, era algo maravilhoso. Ele estava ali despojando os principados e potestades, como nós lemos ali em Colossenses 2,15, expondo eles ao ridículo, como se mostrando que vocês não têm poder, quem tem poder aqui sou eu. Há muitas pessoas hoje que estão por aí amarrando Satanás, querendo vencer Satanás, pisar na cabeça de Satanás, e estão querendo fazer algo que somente Jesus pode fazer. Veja, Jesus, meus irmãos, está mostrando a autoridade dele de rei, que ninguém mais tem. Os únicos que puderam fazer isso foram os apóstolos e os 70 enviados. Ninguém mais tem poder assim nas escrituras. Acha uma pessoa que está fora dos apóstolos e dos 70 que expulsou o demônio da Bíblia. Como diria Lutero: me prove pelas escrituras. Você não vê. Você não vê. Por quê? Porque aquelas pessoas junto com Jesus, elas compartilhavam dessa autoridade do rei. Jesus estava mostrando ali o que? O seu poder real e o poder do reino, vencendo Satanás, e essa vitória seria ainda mais sublime na cruz do Calvário. Para que você não pense que não é assim, lá em Lucas 11, diz o seguinte: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, qual é a prova que o reino chegou? Eu expulso demônios. Segunda argumentação de Jesus: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Ou seja, Satanás é o valente que tem a casa dele, o reino dele, e ele está em segurança, né? Não. Sobrevindo porém um mais valente do que ele, vence-o, tira a armadura em que confiava e lhe divide os espólios. Ou seja, Jesus estava ali saqueando o reino de Satanás, vencendo Satanás e amarrando Satanás. A expressão tira a armadura é no grego tirando a autoridade, como se estivesse amarrando, restringindo. Então Jesus explica a expulsão de demônios como que? A autoridade dele sobre os demônios, e que a obra dele consistia em restringir o diabo. Por isso lá no livro de Apocalipse nós vamos vendo
depois do reinado de Cristo, Satanás sendo solto por pouco tempo, ou seja, Satanás está amarrado pelo poder de Jesus. E por fim, o que isso gera nas pessoas? Serei breve aqui nos últimos versos. Maravilhados, mas sem mudança. Verso 27 e 28. Os circunstantes, ao ver tudo isso, eles ficam mais uma vez de boca aberta. E eles perguntam: o que é isso? Veja que a afirmação diz: é uma nova doutrina. Isso aponta para a diferença de Jesus expulsar os demônios e os judeus expulsando demônios. Os judeus não tinham autoridade para expulsar demônios. O que eles faziam então era uma série de rituais que dava a entender que eles expulsavam demônios, mas eram só superstições e encantos. Então os circunstantes notaram que aqueles mestres judeus, eles fazem um monte de coisa, mas não dá certo. Jesus faz e acontece. Então é uma nova doutrina. Isso é uma coisa nova que nós não vimos até agora. É interessante que essa prática de expulsão de demônios dos judeus é muito similar à prática de expulsão de demônios dos católicos. Faz sinal da cruz, joga água benta, crucifixo, fica rezando. Tem nada a ver. Não tem poder e autoridade sobre isso. Quem tem é Jesus. E é isso que eles notaram. É interessante que essas pessoas que são muito mais ignorantes do que nós que temos a Bíblia, eles notaram a diferença. E nós hoje, com a Bíblia na mão, a gente não consegue nem ler para notar a diferença. Interessante isso, né? Então eles notaram, é tudo diferente. E elas ficam entusiasmadas porque Jesus aqui faz o que eles não haviam visto até agora. Eles entenderam, de certa maneira, que a autoridade dele era até sobre os demônios, que ele não só ensinava com autoridade, mas os demônios tinham que ser submissos a Jesus por causa da sua autoridade. Mas, meus irmãos, há duas notas tristes nesse texto, porque apesar deles terem visto a autoridade de Jesus, eles não ligaram essa autoridade de Jesus em quem Jesus era. O único que fez isso no texto foi o diabo. E a segunda nota triste do texto é que essas pessoas se maravilharam, mas não houve salvação, não teve salvação. Veja que nenhuma delas se arrependeu e teve fé. Não houve seguir Jesus como os apóstolos. Marcos está contrastando para a gente duas coisas. Os apóstolos, Jesus disse: vem e segue. E eles chegaram e seguiram. E agora Jesus expulsa o demônio na frente daquele povo. O que eles fizeram? Nada. Isso mostra uma terrível armadilha, que é amar a pregação, mas não amar o Jesus da pregação. É possível de você gostar ou ouvir a Bíblia, mas não ter salvação. E eu vou provar para você através de um texto bíblico. Diz o texto: Herodes temia a João Batista, sabendo que ele era homem justo e santo, e o tinha em segurança. Quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Vou te perguntar, o que Herodes fez na cena seguinte com João Batista? Tirou a cabeça dele. O homem está ouvindo a pregação e logo em seguida o que ele faz? Tira uma espada por meio dos seus servos e mata o cara. Isso mostra que há pessoas que amam ouvir a pregação. Augusto Nicodemos, né? João Calvino, Spurgeon, Samuel Bolton e por aí vai. Mas nada acontece na vida dessas pessoas. Não tem mudança, não tem transformação. Elas ficam maravilhadas. Bonito ouvir esses homens. Eles falam do jeito que eu jamais vou conseguir falar, nem com 1 milhão de anos. Bonito demais. Mas, e daí? Se não tem transformação na sua vida, se você gosta de ouvir, serve para nada. Por isso, um puritano disse: há milhares e milhares de pessoas que estão no inferno cheio de sermões, porque não tem mudança de vida. O ensino de Jesus, então, diz o texto aí, que ele é divulgado por todas as partes. Essas pessoas falam de Jesus sem saber quem é Jesus. Parece que eu estou falando aqui dos pastores dos nossos dias, não é? Falam de Jesus sem a mínima noção de quem é Jesus. Como viver esse texto? Muitas pessoas hoje nas igrejas ensinam coisas erradas. O triste é que muitas pessoas acreditam nelas,
porque elas são boas oradoras, elas falam bem. A igreja dos nossos dias é igual essa multidão aqui que ouvia Jesus, procura bons oradores, mas não ser salvo. Eu já ouvi, e esse caso é verídico, uma pessoa uma vez dizer assim: nossa, que pregação maravilhosa, mas eu não entendi nada que o pastor disse. Ou seja, pessoas que estão correndo atrás de grandes pregadores, frequentam igrejas e estão buscando somente serem entretidos pela pregação. Quando ouvem, fulano vem pregar na nossa cidade, se o pastor dele estiver pregando no domingo, ele sai correndo da igreja dele e vai ouvir o ciclano, ou o beltrano, quem quer que seja. Querem ser maravilhadas pela oratória, por uma mensagem que é voltada para o homem. Meus irmãos, devemos acreditar e gostar da pregação só quando ela é fiel a Jesus, quando o centro dela é Jesus, e ela fala a verdade sobre Jesus, e ela usa a Bíblia para mostrar para nós quem de fato nós somos, pecadores que precisam da salvação que só está em Jesus. A pregação verdadeira, ela tem que mostrar para nós o coração pecador que nós temos e desesperadamente corrupto. E todas as vezes que os pregadores são fiéis em fazer isso, ali está a pregação de Jesus. Segunda aplicação: Jesus tem poder sobre o mal, irmãos. Muitas pessoas hoje na igreja vivem com medo de demônios, vivem com medo de fantasma. Primeiro que fantasma, segundo a Bíblia, nem existe. A Bíblia diz que a pessoa, ao morrer, ou ela vai para a glória com Cristo, ou ela é julgada e vai para o inferno na sua alma. Inúmeras pessoas com medo e sem confiança em Jesus. Não tenha medo, confie em Jesus. Jesus tem todo o poder sobre o mal. A Bíblia diz que Jesus usa o maligno segundo as ordens dele. Os demônios sim agem no mundo, tanto que nós estamos vivendo num mundo, que os governos dos nossos dias aprovam casamento gay. A gente manda os nossos meninos para a escola para eles aprenderem que o homem veio do macaco, não é assim? E que nós podemos, quando bem quisermos, nos emascular ou colocar alguma coisa na gente. Você entendeu o que eu estou dizendo? Ora, é óbvio que isso é ensino de demônios. O demônio atua no mundo, mas quem reina sobre os altos céus é Jesus, toda a autoridade é dele. E ele usa até isso para apanhar os ímpios nos seus laços de pecado. Mas Jesus é que é soberano. Terceira aplicação: nós aprendemos nesse texto o quão inútil é um conhecimento meramente intelectual das coisas espirituais. Os demônios sabiam quem era Jesus, mas o conhecimento não era para a salvação deles. A mera crença nos fatos e nas doutrinas do cristianismo não vai salvar sua alma. Essa crença não é superior à dos demônios. Eles criam e sabiam quem é Jesus, que ele era o Cristo, o Santo, o Filho de Deus. Também eles criam que Jesus um dia voltaria para julgar o mundo e lançá-los em tormentos eternos. Por isso é um pensamento solene e entristecedor que, quanto a isso, alguns que se dizem cristãos têm menos fé do que o próprio diabo. Existem pessoas que duvidam na realidade do inferno, na eternidade da punição. Há pessoas que duvidam, e não só duvidam, mas têm guarida no coração delas a ideia de serem obstinadas contra Jesus, ou seja, não obedecerem a Jesus e acreditarem que são salvas. Entre os demônios, a incredulidade é menor. Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Quarta aplicação: devemos ter cuidado para que a nossa fé não envolva somente a nossa cabeça, mas o nosso coração. Cuidemos para que o que conhecemos da Bíblia exerça influência
santificadora sobre os nossos afetos e sobre toda a nossa vida, aquilo que fazemos, pensamos. Que nós não somente conheçamos a Cristo, mas igualmente venhamos a amar a Cristo, e motivados pelos benefícios reais que recebemos dele. Devemos não somente crer que Jesus é o Salvador do mundo, mas que também precisamos nos regozijar em Cristo e nos apegar a Ele com coração resoluto. Nós devemos nos familiarizar com Cristo, não apenas de ouvir falar, mas de todos os dias pedir a Ele graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Disse o reformador Martinho Lutero: a vida no cristianismo consiste em pronomes possessivos. Uma coisa é você afirmar que Cristo é um Salvador, e outra inteiramente diferente é dizer, de todo o coração e confiança: Cristo é o meu Salvador e o meu Senhor. O diabo é capaz de dizer que Jesus é um Salvador, mas ele jamais vai poder dizer que Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor. Então não seja como o diabo. Em quinto lugar, é possível a gente ficar amarrando o diabo como as pessoas fazem hoje? Não mesmo. Eu e você não temos autoridade para isso. Pedro nos diz o seguinte: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Mais uma vez, a palavra governo aqui tem a ver com anjos. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Mais uma vez, a palavra grega para autoridades superiores é anjos, significa anjos. Ao passo que os anjos eleitos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses falsos mestres, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, ou seja, nem sabem do que está falando, na sua destruição vão ser destruídos. Ou seja, aqueles que ficam por aí, meu amigo, amarrando o diabo, pisando na cabeça do diabo, vão ser destruídos no final. Eles são o próprio diabo falando na boca deles. São falsos mestres. Se distinguem por achar que tem uma autoridade que não tem. É isso que Pedro está falando. As expressões que Pedro usa aqui nos ensinam uma coisa: não siga os falsos mestres que têm essas características. Pregar riquezas, pregar que possuem poder sobre os demônios. Essas pessoas estão completamente erradas, completamente desvairadas. E aí, queridos irmãos, a última aplicação é para que você não entre em desespero. Em que sentido, pastor? Nós vimos um homem possesso por Satanás, e a pergunta que você pode fazer é a seguinte: então, nos nossos dias, eu posso ser possuído por Satanás, pastor? Em absolutamente não. Em primeiro lugar, a Bíblia diz por meio do apóstolo João: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Ou seja, nós temos proteção concreta de Deus, porque temos o Espírito Santo do nosso Senhor. E em segundo lugar, queridos irmãos, a possessão demoníaca era um sinal do reino de Deus, no sentido de que, uma vez que o reino chegou, estas marcas não precisam acontecer. Por isso, quando nós vamos vendo o Novo Testamento se desenrolando, cada vez menos vimos possessão demoníaca e os apóstolos expulsando demônios. E aí, para você não achar que o seu pastor fala algo da sua própria ideia, eu vou ler para você aqui o que um dos maiores comentaristas dos nossos dias diz. A teoria que afirma que a possessão demoníaca ainda acontece nos nossos dias é afirmada por muitas pessoas. Orígenes de Alexandria, do século III, entre 210 e 250, dizia que se você invocasse o nome de Jesus e dos mártires, os demônios eram expulsos. Durante a Idade Média, havia aqueles que diziam que o sinal da cruz ajudava nas expulsões dos demônios. É evidente que, até mesmo na superfície, nós percebemos que estas coisas
são eivadas de superstições humanas antibíblicas. Não há nada na Bíblia que autorize essas coisas. Além disso, devemos perguntar se todos aqueles que creem em possessão demoníaca como um fato real são equipados cientificamente para estabelecer a distinção necessária entre as condições mentais anormais de um ser humano, como desassociação, epilepsia, entre outras doenças mentais, e a influência da possessão demoníaca. Na Igreja Católica, por exemplo, ele cita aqui, um sacerdote não pode receber permissão para fazer um exorcismo caso não entenda cientificamente o que está acontecendo. O Dr. Mulder, diz ele, homem de alta reputação e treinado em teologia, medicina e psiquiatria, disse o seguinte, numa série de artigos científicos sobre essa temática: eu trabalhei por 6 anos como médico missionário entre os navarros, tribo indígena norte-americana, e em todos esses anos nunca vi um caso de possessão demoníaca, mesmo que eles crescem assim. Durante os últimos 10 anos, diz Mulder, tenho estado em contato diário com todos os tipos de pessoas mentalmente perturbadas. No entanto, em conversas diárias com essas pessoas e cuidado estudioso e médico, percebo que os pensamentos profundos delas me convenceram, e também as suas falas, que elas nunca estiveram possessas por Satanás. Sempre isso esteve ausente. Eu, portanto, Mulder diz, concordo com os teólogos reformados quando disseram, nós arriscamos a dizer, possessão demoníaca foi um fenômeno limitado exclusivamente ao período de manifestação divina especial, ou seja, quando Jesus apareceu e quando a igreja do Novo Testamento nasceu. Então você pode ser possesso por um diabo? Não. Alguém hoje pode? Não. Então o que acontece nessas igrejas? Mentira. Única e exclusivamente mentira. Só isso. Para enganar um monte de bobo que vai atrás deles. É isso que Pedro está dizendo. Cuidado com os falsos mestres. A pregação de Jesus parte da Bíblia, de lugar nenhum. Tendo isso em vista, vamos nos alimentar ainda mais de Jesus pela Santa Ceia. Seu José, por favor, venha à frente. Lá no texto institucional da ceia, Mateus 26 a 30, diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isso é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus aqui nesse texto institui para nós a Santa Ceia do Senhor, ou seja, um alimento espiritual para a nossa fé. Jesus sabe que a gente é fraco, a gente é pó, então ele providenciou alimentos espirituais para nós, pregação da palavra, sacramentos e oração. E aqui nós temos então um destes alimentos espirituais preparados por Jesus Cristo, aqui que nós chamamos de Santa Ceia, que rememora a morte de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que perdoa os nossos pecados. Mas a Santa Ceia é mais do que isso. A Santa Ceia é um meio de graça espiritual. Por isso, lá em Corinto, nos dias de Paulo, aquelas pessoas participavam de maneira errada da ceia, e diz Paulo, há muitos entre vocês doentes e não poucos que dormem, ou seja, que morreram. Por quê? Estavam brincando com a Santa Ceia. Santa Ceia, meus irmãos, é uma coisa muito séria.
solene, é um símbolo do pacto, portanto deve ser feito de maneira solene e séria, e não pode ser feito por qualquer pessoa. Ou seja, quem pode participar? Quem é membro de uma igreja genuinamente cristã, que prega o evangelho de verdade e que está em comunhão com a igreja de Jesus. Então, esta é uma mesa para os crentes, verdadeiros crentes, e que sabem que não são dignos de participar dela. Ou seja, nenhum de nós tem participação por dignidade própria, não, só por causa de Jesus. Então, se você for participar nesse momento, lembre-se disso, você e eu somos pecadores, e nós só podemos participar dessa ceia por causa de Jesus, e é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar para que esses elementos saiam do uso comum, ou seja, para que eles sejam usados para a nossa alimentação espiritual. O pãozinho aqui vai continuar o pãozinho, e também o suco vai continuar suco, eles não mudam. O Espírito Santo usa a nossa fé e esses sacramentos para nos alimentar, mas não há nada de especial neles. Especial é a graça do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, peço-te que nesse momento o Senhor retire do uso comum esses elementos para o nosso alimento espiritual, que o Senhor nos dê graça, Senhor, de nos alimentar de Jesus, que nós possamos, ó Deus, receber de Ti esta preciosidade da graça que nós tanto precisamos. Somos fracos, ó Deus, somos indignos, somos pecadores e nós precisamos de Jesus, mas nós somos como mendigos também, não há méritos em nós, nós somos pecadores, por isso nós nos apresentamos diante dessa mesa suplicando: permita-nos, ó Pai, participar de maneira digna para tomar salvação e não juízo. Permita-nos participar para que nós sejamos, ó Deus, enriquecidos na fé verdadeira, e que o Senhor venha perdoar os nossos pecados e renovar, ó Deus, a nossa obediência. Não permita que tomemos com pecados não confessados, não permita que tomemos confessando os nossos pecados sem querer deixá-los. Isso, ó Deus, é uma blasfêmia contra o Senhor, mas nos dê graça de tomar com santidade e para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Luciano, por favor, nos ajude aqui também. Nós vamos precisar de mais uma pessoa aqui. Por favor, nos ajude aqui. Traga o álcool para nós limparmos nossas mãos e vamos colocar aqui os elementos. Meus irmãos, na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Todos aqueles que vão participar, quando os irmãos chegarem, levante-se para eles distinguirem, eles não sabem quem vão participar. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus também tomou o cálice da nova aliança, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Portanto, aqueles que tomaram o elemento do pão também devem tomar do cálice do nosso Senhor.
Vamos nos colocar todos de pé e encerrar o culto com oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pela tua palavra pregada. E Senhor, peço que o Senhor mude as nossas concepções e não permita que as nossas experiências julguem a palavra. Pelo contrário, que a evidência bíblica julgue nossas experiências. Ó Deus, ao colocar a experiência acima da palavra, muitas igrejas têm enredado por falsos caminhos e sido engodadas por falsos mestres, que ensinam coisas que eram típicas do teu reino e sua inauguração, como vimos hoje. Por isso, abra os olhos do teu povo, ó Deus. Abra os olhos para que vejamos a luz clara da palavra. Abençoe para que pastores, presbíteros, pregadores estudem a Bíblia para pregar, Senhor. Há um movimento terrível dos nossos dias de homens que não querem estudar a Bíblia para pregar. Vão falar de si mesmos, vão falar, ó Deus, aquilo que não convém à igreja. Por isso eu te imploro, mude o coração da liderança do teu povo espalhado na face da terra, porque ao mudar o coração do teu povo, ou seja, da liderança, o teu povo também, ó Deus, será transformado e crerá na verdade da palavra e praticará a palavra, Senhor. Nós hoje desesperadamente precisamos de pastores piedosos que preguem a Bíblia, de homens corajosos para falar a verdade e que não temem por sua reputação ou por sua vida ou por seu bem-estar, mas que temem unicamente a Jesus. Pessoas que se dedicam avidamente a ensinar a palavra, a aprender e aplicar em primeiro lugar as suas vidas para então fazê-lo para com seu povo. Abençoe, Deus, para que isso aconteça nos nossos dias, que o Senhor derrame avivamento e reforma nos nossos dias, fazendo-nos voltar para a Bíblia e a conhecer o Jesus da Bíblia, o Jesus que tem autoridade para ensinar a palavra e que faz isso por meio de pregadores fiéis, para conhecermos o Jesus que tem autoridade sobre os demônios e que já o venceu na cruz e vencerá de maneira última e final na sua volta gloriosa. Ah, Deus, que nossos olhos estejam fitos em Jesus, que nós amemos mais o teu Filho, sirvamos mais a Ele, nos relacionemos melhor com Jesus e não permita que sejamos ignorantes em relação a Jesus. Livra-nos disso, que conheçamos a verdade e ela nos liberte para servir e amar o teu Filho. Ó Senhor, que o Senhor nos dê a tua graça. Hoje também nós temos eleição no nosso país, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, ó Deus. Temos visto muitos homens malignos falar contra a igreja, contra o Evangelho, contra Jesus Cristo, contra a família, contra a educação verdadeira. Temos visto, ó Deus, Satanás usar homens maus para prejudicar a família, a sociedade, a igreja. Por isso, não nos dê o governante que merecemos, porque somos maus, mas nos dê governantes que queiram defender a moral das Escrituras, a verdade, os princípios bíblicos. E Deus, tenha misericórdia daqueles crentes que estão perdidos, votando em falsos políticos, ó Deus, em homens corruptos e corruptores. Mas se aqueles que são inimigos do teu povo ganhar, que nós sejamos submissos e oremos por eles, como a Bíblia nos ensina, e nos submetamos a eles quando eles não prejudicarem a doutrina das Escrituras. Nos dê essa graça. Vai ser difícil, mas o Senhor governa corações. Faça o teu querer. E Senhor, eu também quero te implorar que nós não coloquemos nossa esperança em políticos. A esperança é Jesus. Deus, o Senhor não vai mudar esse mundo para uma sociedade perfeita, porque há pecado em nós. A sociedade perfeita vai acontecer no céu, quando Jesus voltar. E essa seja a nossa esperança. É no nome dele que oramos. Amém. Desde assentar, queridos irmãos.